Bom, Murilo, vamos começando? Vamos Vamos lá. começando. De qualquer forma, depois vai ficar gravada aí essa live. E daí a gente vai começando, o pessoal vai entrando aí, e depois a gente vai, qualquer coisa a gente volta aí para conversar. Bom, Beleza. pessoal, boa noite para vocês. Eu sou o Ricardo, da Orb Conte, e eu vou fazer um bate-papo hoje então com o Murilo. Nós vamos falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, gestão e desenvolvimento de pessoas. E vou passar aí para o Murilo se apresentar, quem é o Murilo, de onde que ele está vindo, para a gente começar esse nosso bate-papo aí sobre gestão de pessoas. Vamos lá, Murilo, faz uma apresentação tua aí para o pessoal. Legal. Bom, pessoal, boa noite, Ricardo, aí, a todo mundo que vai acompanhar aí a nosso bate-papo aí. Então, meu nome é Murilo Estevão, eu resido aqui em Aranaguá e recentemente aí eu entrei no mercado empresarial, vamos dizer assim. Tenho uma empresa aí, abri uma empresa recentemente, e o nome da empresa é Engrenagem RH, RH Inteligente. O objetivo da empresa aí, da minha pessoa, é trabalhar com pessoas, né? É aquilo que hoje normalmente as pessoas não querem trabalhar, é com pessoas, né? O mundo está cada vez mais corrido, as pessoas cada vez menos têm relacionamentos saudáveis, e o objetivo da empresa é justamente atuar aí junto com outras empresas, né? E ajudar os gestores, principalmente os gestores e diretores das empresas, a lidar com as pessoas, que é o grande desafio de hoje. Hoje em dia a gente tem tecnologia, a gente tem bastante ferramentas, mas a gente tem dificuldade do mais simples, que é lidar com as pessoas. Ou talvez o mais complexo para alguns, né? E aí eu acredito muito que a empresa, essa empresa que nasceu aqui em Aranaguá, a empresa Engrenagem RH, ela tem por objetivo trabalhar com pessoas. Eu sou nascido e criado aqui na cidade de Aranaguá, tenho 34 anos, tenho uma esposa, sou casado aí vai fazer 13 anos, tenho dois filhos, trabalho trabalhei em empresa e continuo atuando ainda em empresa, né, aí há pelo menos 17 anos. E agora estou ingressando no mercado empresarial. Quero poder levar a minha experiência que eu tenho na formação de equipes, na gestão de pessoas, no trabalho individual com as pessoas, principalmente naquilo que tange a questão humana mesmo dentro das empresas. Né? As tecnologias, como outro dia eu estava conversando com o próprio Ricardo, a tecnologia ela acabou deixando os relacionamentos um pouco afastados das pessoas. E a gente precisa de pessoas. Sem pessoas a empresa não funciona. Por mais que a tecnologia ela ingresse cada vez mais, as coisas se tornem mais robotizadas, automatizadas, mas sempre vai precisar de uma pessoa, de um ser humano, para operar a tecnologia, para programar a tecnologia, e é onde a minha empresa entra, é onde eu quero atuar, e a gente está começando a atuar aí em Araranguá com esse objetivo, fortalecer as empresas daqui, primeiro da nossa cidade. O Ricardo é um parceiro nosso, que está me ajudando bastante aí, então a gente quer crescer juntos. Uma outra coisa que a gente percebe no mundo de hoje é que a gente precisa de parcerias, e isso nada mais é do que pessoas. Então, andar junto com pessoas, caminhar junto com pessoas. Então, em nome da Murilo Estevão, em nome da empresa Engrenagem RH, meu objetivo é ajudar o empresário, o gestor, a lidar com pessoas, um pouco de processo naquilo que for essencial para a empresa, mas muito mais na questão das pessoas. Eu acho que é isso, Ricardo. Legal, Murilo, legal, é isso aí. Na verdade, por mais que se tenha tecnologia, precisa de uma equipe, né? A equipe que está por trás da tecnologia, a equipe que está por trás dos processos, depende da equipe, uma equipe bem estruturada, uma equipe bem consolidada, uma equipe coesa, aí, um pessoal que falem a mesma linguagem, que trilhem o mesmo caminho, né? Então, interessante isso aí. Vale salientar aí que o Murilo é teólogo, filósofo, formado em filosofia, em teologia e está fazendo aí agora recursos humanos, né, Murilo? Isso aí mesmo. Estamos Legal, na caminhada aí nessa linha aí de trabalhar na linha das humanas, né, há bastante tempo já. legal. Murilo, para a gente começar o nosso bate-papo, então, já tem uma certa experiência com pessoas, com equipes, contratando gente, demitindo gente, enfim, tens uma boa experiência nessa área aí, que tu já trabalha há bastante tempo.
E a primeira pergunta a primeira ideia que eu queria trocar contigo aqui está relacionado à contratação de novas pessoas, tá? O que acontece? Hoje, o profissional, o cara se forma, está no segundo grau, ou se formou no segundo grau, ou às vezes até na faculdade, já só porque nunca trabalhou, nunca atuou no mercado de trabalho, não tem nenhuma experiência, tá? Então ele saiu de casa, foi para a escola, faculdade, e não desenvolveu, não teve experiência, tá? E hoje a empresa está em busca, a gente quer o quê? Quer experiência. Quando a gente vai contratar um funcionário, se eu vou contratar alguém para trabalhar no escritório de contabilidade, normalmente eu estou em busca de alguém que tenha um mínimo de experiência, tá? Só porque o pessoal que está começando, que está saindo do segundo grau agora, que está querendo começar a trabalhar, ou o pessoal que está na faculdade, cursou a faculdade, está com 22, 23 anos, mas nunca trabalhou, e daí a primeira coisa, quando tu chega no recursos humanos da empresa, né, eles, tem um currículo. Um currículo com o quê? Com o meu telefone, com o nome do pai, da mãe? Eu não tenho informação para colocar no currículo, né? Mas um pré-requisito para entrar em qualquer empresa é um currículo, certo? Então, a minha pergunta é, como é que uma pessoa que não tem nenhuma experiência no mercado de trabalho, como é que essa gurizada que está se formando agora, que está saindo da escola, quer entrar no mercado de trabalho, como é que faz? Como é que o gestor lida com isso? Porque o gestor quer alguém com experiência. A pessoa com experiência já está, de repente, no mercado e o que tem são pessoas sem experiência que estão à procura de emprego e daí bate lá no portal, preciso de um emprego, de uma oportunidade para ter a minha primeira experiência. E o gestor diz, não, eu preciso de alguém com experiência. Como é que o jovem aprendiz, ou o cara que está saindo da escola, da faculdade, como é que ele entra, como é que ele consegue entrar nesse mercado de trabalho que é tão concorrido, sem nenhuma experiência? Como é que funciona isso para ti que trabalha, que recruta pessoas? Como é que faz nesse caso aí? Então, acho que tem mais de uma pergunta embutida na tua pergunta, mas vou tentar aí tentar dar uma orientação aí para quem está começando no mercado de trabalho, né? Primeiro eu vou dar o exemplo do que eu fiz aí há quase 20 anos atrás. Como é que foi na minha época aí para entrar no mercado de trabalho? Bom, com 11 anos de idade, eu comecei a aprender a profissão de eletricista com meu pai. E eu acredito que aprender alguma coisa em casa, com a mãe, com o pai, isso é extremamente importante. Por mais que não seja um trabalho diário o adolescente ou pré-adolescente ele vai ter no dia a dia, não vai trabalhar 8 horas por dia, mas ele tem uma orientação do pai, da mãe, quando tem, né? E é uma outra coisa que hoje é também um pouco mais difícil pela desconstrução de algumas famílias, boa parte das famílias, né? Então, às vezes o jovem ele não tem o pai, ou ele não tem a mãe, ou ele não tem os dois. Isso dificulta um pouco. Mas a minha experiência foi, com 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar de eletricista com meu pai. Trabalhava meio período, às vezes não ia, às vezes ia, mas fui aprendendo a profissão. Quando eu tinha 14 para 15 anos de idade, o que eu fiz? Eu decidi, na época, aqui em Aranaguá, tinha um curso de informática no Pirana Lacerda. Isso aí é coisa antiga. E aí eu decidi fazer um curso de informática ali, porque eu sabia que naquele momento ali que a gente estava vivendo, há 20 anos, há mais ou menos 20 anos atrás, a informática estava começando a se popularizar, né? A gente sabe que a tecnologia aumentou, assim, evoluiu muito rápido em pouco tempo. Mas há 20 anos atrás estava começando a entrar, pelo menos aqui em Aranaguá, na nossa região. E eu decidi fazer um curso de informática. E esse curso, eu devo ter ficado 2 semanas no curso. E aí eu tive a oportunidade de entrar numa empresa, sem experiência nenhuma. Como é que eu entrei na empresa na época? Eu entrei como estagiário. Como estagiário na empresa, como ajudante, não sabia nada. Uma empresa de tecnologia aqui da região. Mas o que pode ser que naquela época tenha chamado a atenção da gestão? É que um rapaz de 15 anos de idade estava já interessado em fazer algum curso, alguma coisa. Então, a primeira dica que eu daria para quem quer entrar no mercado de trabalho é o interesse. É o interesse de alguma forma demonstrar isso. Como é que eu demonstro isso? Sou um jovem lá de 15, 16 anos que quer entrar no mercado de trabalho. Como é que eu demonstro isso num currículo? É o curso que tu fez, é a palestra que tu participou. Porque o jovem ele pode participar disso. E quando ele participa disso, isso está no currículo dele, sei lá, ele participou de um evento, mesmo que seja hoje online, ele tem um certificado, que ele participou de alguma coisa, isso é extremamente importante ele colocar no currículo. Por quê? Porque isso vai demonstrar que ele tem interesse em entrar no mercado de trabalho e ele tem interesse de alguma forma produzir alguma coisa, está buscando conhecimento, está buscando
ajuda, está buscando orientação. Então, isso é importante. Outra coisa que é importante para quem está começando a montar um currículo e não tem experiência profissional alguma, é procurar centros de formação. Aqui em Aranaguá, por exemplo, a gente tem o CIE, que tem um programa que ajuda os menores a entrar no mercado de trabalho. Tem o programa Menor Aprendiz. Tem também o CAM, que é vinculado ali ao Colégio Murialdo. Então, são instituições que, elas, de alguma forma, elas ajudam e preparam o jovem para o mercado de trabalho. Então, o que essas instituições elas fazem? Elas ensinam como que funciona uma empresa, como é que é a logística das empresas, como é que funciona a hierarquia dentro da empresa, como é que funciona o organograma de uma empresa, o funcionamento dela, como é que funciona o setor financeiro, o setor de compras, enfim. Ela vai preparar o jovem de alguma forma para entender como que funciona isso. E a experiência que eu tenho, a gente já contratei alguns menores aprendizes e tive a experiência de trabalhar com eles. E a diferença de trabalhar com um menor aprendiz que vem de um desses cursos preparatórios, vamos dizer assim, para o mercado de trabalho, e tu pegar um jovem que não tem preparação nenhuma, de verdade a mentalidade dele. Ele já vem com uma mentalidade, no mínimo, empreendedora. Então, isso ajuda para uma empresa de maior porte, e como tu falou, né, Ricardo, a maioria das empresas hoje, elas querem um profissional que ele já tem experiência. Então, a maioria procura um profissional com experiência, por quê? Porque a maioria das empresas vive no gargalo, ela vive sufocada, ela vive pressionada, porque se ela perde um funcionário, ela já precisa de outro para substituir, e tem que ser alguém com experiência, porque ela não tem mais tempo de ensinar alguém. Ela não tem mais tempo de ensinar aquele profissional, porque ela tá uma loucura, ela não consegue se organizar com as coisas, então precisa de um profissional com experiência. E aí eu desafio para o jovem entrar nesse mercado, porque ele não tem experiência. Então, primeira dica é interesse. O jovem precisa ter interesse, demonstrar isso no currículo. Com o quê? Com curso. Procurar cursos, palestras, eventos, e deixar isso registrado no currículo. Não colocar lá só a formação dele do segundo grau, talvez ele está iniciando uma faculdade, mas colocar se ele participou de algum curso. Isso vai gerar pontos para ele na hora de uma entrevista, de ele entrar numa empresa, até mesmo uma empresa grande que está procurando um talento, um jovem agora que está começando a entrar no mercado de trabalho. E a segunda dica é procurar aí esses centros de formação aí que dão uma boa ajuda para o jovem que está entrando no mercado de trabalho. Tá, Ricardo? Então, eu percebi que na tua pergunta ali também tu falou sobre isso, né, que a questão da experiência, né? Eu lembro há um tempo atrás, aqui em Araranguá, que quando eu fiz 16 anos, aí eu podia abrir o meu primeiro crediário nas lojas. E aí eu lembro que na época o CDL aqui, para te abrir o crediário nas lojas, tu tinha que ter pelo menos 3 lojas cadastradas, né? Onde tu tivesse já cadastro nas lojas. Só que eu tinha 16 anos de idade e alguém tinha que ser a primeira loja para mim, né? Então, e tinha uma certa restrição. É mais ou menos uma analogia do que acontece hoje, às vezes, na questão profissional de quem está entrando no mercado de trabalho, ele chega lá e não tem nenhuma informação, né? Foi justamente o que colocou. Então, segue essas 2 dicas. Mostrar interesse através de alguma coisa que o jovem possa participar, e também dos cursos de formação. E também, não só o CIE e o CAM, mas existem no Brasil, é só entrar na internet aí, você vai achar diversos cursos aí que preparam para o mercado de trabalho. Legal. Ô Murilo, uma pergunta que eu ia te fazer, tu já até comentou aí na tua resposta, mas eu ia te perguntar, essas instituições, tipo o CIE, que nós temos aqui em Araranguá, o CAN, elas preparam, tu consegue ver nitidamente, tu falasse ali que a principal diferença que consegue enxergar é a mentalidade, né? Existe isso, existe esse preparo mesmo, é interessante a pessoa que quer começar no mercado, que ainda não tem uma profissão, se inscrever, participar de um programa desse, realmente faz diferença, assim, é perceptível realmente essa diferença, Murilo? Então, Ricardo, aqui em Araranguá, e a experiência que eu tenho com entrevistas e contratação de pessoas, é notória, a gente consegue perceber. Obviamente que, por isso que o primeiro ponto ali que eu falei é o interesse, né, da pessoa, porque se a pessoa também, a candidato a entrar no mercado de trabalho, a querer o primeiro emprego, ele está meio que sendo forçado pelos pais ou pela própria sociedade, ele não tem interesse em realmente querer trabalhar, isso vai ser perceptível na entrevista. Tá? Mas o programa, sim, a gente consegue perceber na entrevista a diferença e o próprio preparo do currículo e da postura da pessoa, e do entendimento que ela já entra numa entrevista sabendo, tendo uma ideia de como funciona
como que funciona uma empresa. A gente consegue perceber sim, tá? É bem notório. Legal, Murilo. E é interessante tu falar a questão do interesse, né? Porque às vezes você vai contratar uma pessoa e o currículo é simples, não tem nada lá e você, "Pô, mas nunca, o que que você fez? Você está com 20 anos e você já fez um curso preparatório, isso, às vezes, mas não vai fazer diferença, eu estou procurando uma área e eu fiz um curso em outra área, por exemplo. Eu estou procurando um emprego na área de contabilidade e eu fiz um curso na área de informática ou na área de, enfim, qualquer outra área que não tenha ligação. Mas isso realmente demonstra interesse, né? E tu começa a ver, essa pessoa aqui quer crescer, ela está em busca de conhecimento, né? E diferente de tu pegar uma pessoa que, não, o que que eu não faço nada. Então é interessante. Às vezes, por mais que você esteja procurando alguém com experiência, mas só ver a pessoa, o interesse da pessoa já desperta no gestor, vai despertar no gestor o interesse em contratar essa pessoa também, né, Murilo? É interessante isso. Exatamente, Ricardo, porque hoje, atualmente, a gente contrata, a gente já passou o tempo que a gente procurava só mão de obra, né? Hoje as empresas precisam de mentes de obra. A gente não quer mais mão de obra. Mão de obra era mais fácil achar um tempo atrás, onde a indústria veio com muita força, mas hoje em dia a gente tem muita relação humana e as empresas, como eu falei no início, elas, apesar de terem muita tecnologia, muita informação, mas a gente está perdendo a humanidade, a parte humana, e é exatamente aonde nós precisamos de pessoas e de empresas que voltem a olhar para o lado humano, porque sem as pessoas a gente não vai seguir. Então, voltando a essa questão ali, por mais que o jovem ele venha numa empresa, mas ele, sei lá, enfim, ele foi lá de emprego no Gias, um supermercado, mas ele fez um curso, sei lá, da área têxtil, fez um curso lá a menina que lá fez um curso de costureira e nunca entrou no mercado de trabalho. Na entrevista, hoje em dia, os RHs, as pessoas que estão entrevistando, boa parte das empresas já estão pensando, já olham naquilo que eu vou falar agora. Elas olham não só por onde a pessoa, por onde o candidato ele passou, mas o interesse dele em querer fazer. A gente procura muito mais o interesse das pessoas, a vontade dela, porque tem muita gente que está desorientada. Então, por exemplo, de repente ele fez lá um curso, a menina fez o curso de vestuário, tentou fazer um curso para trabalhar numa sorveteria, fez um monte de coisa, mas ainda não se achou. E de repente a empresa pega aquele interesse dela e potencializa, descobre qual é o talento dela e consegue focar ela para trabalhar dentro da empresa dela. Pode ser um talento ali que está nascendo. E uma das coisas boas quando a gente tem uma empresa focada no ser humano e que procura ver o interesse das pessoas, é que quando tu contrata uma pessoa com interesse e que não teve experiência nenhuma, uma das grandes vantagens disso é que tu consegue formar ela exatamente como a empresa precisa que ela seja formada. E às vezes, quando tu contratar alguém com experiência, não é certeza que aquela pessoa vai ficar na tua empresa. Exato. Porque, e nem sempre aquela pessoa com experiência, ela vai se adaptar com a metodologia, os processos e a filosofia da tua empresa. Porque se ele já teve várias empresas que ele passou, ele vai vir o que a gente chama hoje que é a barda. Ele vem cheio de barda. Vem cheio de barda de outras empresas que ele tinha. Mas quando ele chega na tua empresa, ele vai precisar se adaptar e às vezes ele não quer. Então, uma das vantagens de contratar um menor aprendiz ou alguém que está entrando, não necessariamente um menor aprendiz, mas um novo candidato que entrou no mercado de trabalho, é que ele tem interesse. Se ele tiver interesse, é maravilhoso, porque ele vai conseguir ensinar ele exatamente como tu quer que ele trabalhe, que ele atue na empresa, seja na parte de processo, seja na parte de comportamento. Facilita bastante. Legal. Legal. Tá? Ô, Murilo, deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui. A Erika Matos ali até comentou aí, fez um comentário, ela falou que recebe muito currículo sem fotos. E o que que tu acha? É interessante colocar foto no currículo? Tu recebe muito currículo com foto, sem foto? Qual é a dica que tu dá aí pro pessoal que bota foto no currículo, que não bota foto? Rapaz, eu vou fazer uma piada que tem currículo que a gente recebe que é melhor que venha sem foto mesmo. É melhor vir sem foto. Mas, enfim, a dica que a gente dá, e eu prefiro, eu particularmente, e também outros colegas aí da área, a gente prefere que tenha a foto, né? Porque, querendo ou não, a foto, ela também demonstra muito quem é a pessoa, né? Eu não gosto muito daquele termo que a primeira impressão é a que fica, porque com o passar do tempo a gente se decepciona muito, né? Quem fala que a primeira impressão é que fica, às vezes tem
Aí tu tem aquela impressão ruim da pessoa pela primeira impressão que tu teve. Mas com o passar do tempo, tu percebe que a tua primeira impressão estava equivocada, a pessoa era maravilhosa. E o contrário é verdadeiro. Às vezes tem uma impressão, cara, que foto bacana, que legal, esse cara aqui, nem vi ele, mas pela foto deve ser maravilhoso. E às vezes tu se decepciona também. Porque com o passar do tempo tu percebe que não era aquilo que a foto talvez representasse. Mas a gente costuma dizer que é o conjunto da obra. Né? Uma foto bem apresentável, né? De maneira mais sóbria, né? E o currículo em si vai ser o conjunto da obra. Então, é a foto no currículo, é o que você vai colocar no currículo e colocar o que de verdade você fez e o que de verdade você atua. Porque uma coisa que a gente pega muito também, Ricardo, é a pessoa colocando aquilo que ela não tem experiência. Ela trabalhou, sei lá, uma siderúrgica, colocou lá que ela trabalhou com um monte de coisa, um monte de processo, e a gente que faz perguntas, mesmo sem a gente conhecer como funciona a siderurgia, a gente sabe que a pessoa está mentindo, porque ela não sabe fazer todos os processos. Então, colocar no currículo o que realmente sabe fazer. Ah, eu trabalhei como caixa. Então, coloque exatamente que você trabalhou como caixa. Ah, eu só cobrava as pessoas. Não coloca lá que fazia gestão financeira. A pessoa às vezes bota um nome bonito e aí acaba se complicando, porque tem empresa que vai perguntar exatamente o que ela botou no currículo, que é o que a gente faz, o que eu faço, por exemplo. Então, se a pessoa colocou lá que ela fala inglês, que ela fala espanhol, a gente vai perguntar. E se fala espanhol, eu vou entrevistar até em espanhol a pessoa. E ela pode se complicar, porque se ela não sabe, vai ter problema. E é isso aí, ela acaba não entrando na empresa porque ela acaba mentindo. Então, a dica é seja de verdade, seja verdadeiro, coloque no currículo só o que é de verdade e colocaria sim a foto, porque é o conjunto da obra, né? A foto, só não coloca a foto, seja uma foto mais sóbria, porque isso garante que a empresa vai pelo menos analisar o teu currículo. Tá? É legal, Murilo. Uhum. A grande parte das empresas vai analisar isso aí. Tá? Entre colocar uma foto do cara na festa e não colocar foto, é melhor não colocar foto, que talvez ele já não vá ser chamado pela foto, né, Murilo? De repente, normalmente o que a gente recebe muito, Murilo, o cara botou uma foto, tirou lá no meio da festa, dá pra ver que tá numa festa com som, com um jogo de luz atrás e tá a foto dele ali. Então é interessante que seja uma coisa, como tu falou, uma foto sóbria, algo que, pô, tem um celular, tira uma foto simples e bota no currículo, nada demais, nada de gravata, mas nada de festa também. Tem que ser uma coisa Não, sóbria, uma coisa prudente, né, Murilo? exatamente, algo equilibrado, né? Tem muita empresa Exatamente. que vai acabar pela foto, como tu falou, coloca uma foto aí numa festa, de repente se é uma empresa que está procurando alguém por um cargo de confiança, um cargo mais sério, que precise de disponibilidade de tempo, de repente a empresa vai olhar aquela foto e vai ter, não que a festa em si, ela vai, tu participar de festa ou não, vai gerar algum problema, mas quem está contratando nessa hora olha detalhes de todos os lados. Então, currículo, a gente tem que ser mais profissional, não pessoal. Né? Deixar um pouco a vida pessoal de lado. Obviamente que a vida pessoal, a empresa contrata, ela também, de alguma forma, ela vai querer tentar entender como que é a tua vida pessoal, porque a gente não consegue separar a vida pessoal da empresa, né? A gente é um ser humano único. Eu entendo isso, né? Que se o cidadão ele não está bem em casa, ou ele não está bem tá com o filho doente, brigou com a esposa, enfim, ele vai levar isso aí para o trabalho. Por mais que no primeiro dia ele não deixe transparecer, mas uma hora ele vai transparecer. Então, a gente precisa entender que o ser humano é um ser único e como ele estiver em casa, como ele for na vida pessoal dele, ele vai ser na empresa. Legal, Murilo. Murilo, quais são as principais barreiras hoje que além dessa questão da experiência que a gente já comentou aqui, mas quais são as principais barreiras que o jovem aí que está começando no mercado de trabalho que ele vai enfrentar aí para entrar, para conseguir o primeiro emprego? O que tu vê assim, qual é a principal barreira hoje? Então, Ricardo, uma das barreiras a gente já falou, né, que é a questão da experiência, porque, como eu falei, isso é uma realidade da nossa região e a nível talvez quase que nacional. A maioria das empresas, ela contrata a experiência e a habilidade. Então, quem está entrando no mercado de trabalho, isso passa a ser uma barreira, porque ele não tem habilidade para trabalhar ainda naquela empresa que ele tá querendo entrar, que ele mandou um currículo, enfim. Então, essa é uma grande barreira. Não pela pessoa, mas pela mentalidade de muitas empresas que acabam
como estão, às vezes, com a corda no pescoço, não conseguem reter os talentos dentro da empresa, as empresas acabam perdendo os seus talentos, as pessoas que desenvolvem pessoas dentro da empresa, e a empresa precisa olhar para esses talentos para na hora de contratar, a gente chama da filosofia japonesa, né? A gente tem que ser uma tartaruga para contratar, ou seja, leva muito tempo para contratar, para que contrate com mais assertividade. E a gente tem que ser um leopardo para demitir. O que é o leopardo para demitir? A pessoa começou a gerar problema dentro da empresa, a desgastar. A gente tenta uma vez, duas, três e logo desliga a pessoa, porque daí ela vai começar só a gerar problema. Mas o desafio é o gestor encontrar talentos dentro da empresa e reter eles dentro da empresa, não deixar que eles saiam. Porque se tu tiver talentos dentro da empresa, esses talentos vão ser as pessoas que vão ensinar os outros, tanto a parte de processos, quanto a parte comportamental que a empresa pede que siga. Então, se fosse isso, essa barreira da experiência não seria tão forte na nossa região, mas ela é hoje. Hoje ela é uma barreira. Então, a empresa, ela contrata quando ela está precisando de verdade, tá? E uma dica daí, já fica uma dica aí para o empresário, o que ele poderia fazer? Ele, por exemplo, esses programas de menor aprendiz é um caça-talento. Se a empresa ela já tem talentos dentro da empresa que estão rodando, estão trabalhando bem, tem gestores de confiança, pessoas equilibradas dentro da empresa, ela tem tempo. Vai dizer assim, mas Murilo, eu não estou precisando de contratar alguém. Exatamente. Seria essa a grande dica. Contrata um menor aprendiz, porque esse pode ser um talento que tu pode substituir depois por algum outro funcionário que tu já vem há anos tentando lidar com ele e ele não vai. Tu treina, ensina e ele só acaba dando despesa. E às vezes um menor aprendiz desse, depois de um tempo, tu pode tornar ele um funcionário, um colaborador de tempo integral. Então essa barreira Legal. da experiência na nossa região ela é forte ainda. Uma segunda barreira que eu diria é a própria pessoa. O próprio candidato ele passa a ser uma barreira para ele, voltando, e eu queria levar o gancho lá naquela questão da primeira pergunta, Ricardo, que é o interesse. Então, quando a pessoa ela não tem o interesse de trabalhar, isso passa a ser uma barreira para ela entrar no mercado de trabalho. Entendi. Interessante, Murilo. Murilo, agora, consegui o meu primeiro emprego. Entrei na empresa, fiz a entrevista, meu primeiro emprego, consegui, estou feliz da vida. O que que eu faço? O que que esse menor aprendiz, esse estagiário, essa pessoa que está entrando no mercado de trabalho agora, que não tem muita experiência, conseguiu o primeiro emprego, o que que se faz? O que que ela pode fazer para manter o seu emprego? Nós falamos de como quebrar essa barreira, como entrar no mercado, né? Mas agora, como se manter no meu emprego? Então, isso serve tanto para quem vai servir para aquele menor aprendiz que entrou no mercado de trabalho, vai servir para um jovem que entrou em alguma empresa e vai servir para aquele funcionário também ele está há algum tempo Isso, isso. já atuando, entrou numa outra empresa agora e agora a pergunta dele é, tá, eu entrei, mas como é que eu faço para ficar aqui nessa empresa e da noite para o dia não sei, receber uma carta de aviso ou uma demissão? Então, eu diria sempre o seguinte, a verdade. O funcionário precisa ser verdadeiro. Ele precisa ser verdadeiro. Tá? Quando o funcionário ele é verdadeiro, dificilmente ele vai perder o emprego dele. E o que é o funcionário verdadeiro? O funcionário verdadeiro é aquele funcionário que, quando ele erra, ele assume os seus erros para o gestor, informa o gestor dele e apresenta a solução para aquele erro que ele teve e já corrige. Ele não espera que o gestor descubra que ele errou e aí chame ele para conversar. Que é aquela famosa conversa que o gestor chama no final da tarde para conversar, né? Então, assim, se você, quando é um funcionário, entrou na empresa, errou, assuma o teu erro, resolve aquele problema, porque também não adianta só assumir o erro e não resolver ele. Mas resolve ele, resolve aquele erro que aconteceu, enfim, pode acontecer qualquer coisa. Um tempo atrás, ele deve fazer uns 2 anos atrás, eu estava na empresa lá e de repente bati na garrafa de café, que por sinal eu gosto muito, a garrafa caiu e quebrou a parte interna dela. O que eu fiz? A garrafa é da empresa. Eu errei, foi culpa minha, eu bati com o braço lá sem querer, desajeitado, quebrei a garrafa. O que eu fiz? Comprei uma garrafa igual, coloquei no lugar, informei a cozinheira lá, a pessoa que faz o café, informei ela que já havia trocado a empresa e informei também a pessoa responsável por aquele setor ali. Então, errei, resolvi o problema, voltei, coloquei exatamente a mesma garrafa no lugar e ponto final.
E é isso que o funcionário precisa fazer. Ele fazendo isso, dificilmente ele vai perder o emprego dele. Ele precisa ser de verdade. Agora, o funcionário que quebra a garrafa de café, joga no lixo e deixam que descubram, logo ele vai perder o emprego dele. Então, a pessoa que é de verdade, que ela assume os seus erros, ela, gestor nenhum, ele tem que estar fora da cabeça dele para demitir alguém assim. Ele sabe que é aquela pessoa, que ele é humano também, ele também vai errar. Então, a questão é a postura, como é que a gente lida com o erro. E assim, Ricardo, a experiência é a seguinte, o funcionário, da boa parte do funcionário, do colaborador de hoje, ele, quando ele erra, ele não assume. Ele deixa até que alguém descubra. E aí responde a tua pergunta. Então, só isso aí já vai manter ele no mercado de trabalho e numa empresa, com certeza. E isso aí vai formando a imagem e a reputação desse colaborador. Porque por mais que ele erra, mas ele resolve. Tá? Então, essa é a grande dica. E eu acredito que todo gestor que tivesse pessoas aí que assumem os seus erros e sejam responsáveis, esse gestor colocaria a mão para o céu e agradeceria a Deus todos os dias. Mas não é a realidade que a gente vê hoje. Tá? Então, a dica para quem é colaborador, quem é funcionário, é ser verdadeiro, assumir os seus erros e ter responsabilidade. Então, a principal dica que tu deixa para o pessoal que quer se manter no emprego, seja verdadeiro. E daí isso já a gente entra numa questão de valores, de ética, envolve um monte de questões, né, Murilo? Mas a principal dica é seja verdadeiro, não seja o cara que esconde as coisas, que bota o pó para baixo do tapete, ser verdadeiro. Exatamente. E o Legal. funcionário, ele também, a gente vive uma cultura, a gente foi criado assim, né, Ricardo? A gente tinha lá, na época da escola, a gente recebia o boletim, e o boletim da escola, e a gente tinha lá as nossas notas, lá era 10, 9, 9,5, 10, todas notas boas. Mas se a gente tivesse lá, por exemplo, um 6,5, uma nota só, 6,5, o nosso pai chamava a gente, e aí a gente era cobrado, só falava daquela nota lá, mas 6,5, mas tá muito ruim, tem que melhorar muito. Mas ele não olhava para todo o outro lado das outras notas que a gente tinha. Então, a nossa própria cultura brasileira, a nossa cultura aqui, ela é muito de olhar só para os erros, ela não consegue olhar para o todo, o todo que está indo muito melhor às vezes, né? E o funcionário, quando a gente cresce, a gente entra na empresa e às vezes a gente acha isso. Mas se eu errar aqui, o meu patrão descobrir, ele vai me demitir. Né? Então, a própria formação desde pequenininho da criança na escola, com esse tipo de mentalidade, quando ela vem no mercado de trabalho, ela está assim. Então, às vezes, o funcionário ele tem medo de errar porque ele pode ser demitido, ele pode ser desligado da empresa, ele pode sofrer, pode levar um gancho, enfim. Mas quando dificilmente um gestor, se tu entra na sala do gestor, fala que tu errou e que tu já corrigiu o problema, ele não vai te mandar para casa, ele não vai te demitir, pode ter certeza disso. A não ser Muitas como eu vezes, falei, que ele tá fora da realidade, mas é bem difícil. na verdade, muitas vezes essa questão hoje está muito linkado à questão de paternidade já, né, Murilo? A gente já entraria num outro quesito aí, mas muito do que acontece, muito do que o funcionário faz ou deixa de fazer está muito linkado à questão de paternidade, né? O cara esconde, ou como tu falou, a cobrança que ele tinha, a forma como o pai cobrava, criou uma situação que agora ele pensa que se ele agir de determinada forma dentro da empresa, ele vai ser punido, não vai, enfim, é mais fácil esconder para o pai não saber, e assim também é melhor esconder para o gestor não saber. A gente acaba voltando lá na questão de paternidade, né? Tô certo ou tô errado? Não tem nada a ver? O que tu acha? Não, exatamente, né? Bom, eu trabalho, o meu objetivo é trabalhar com princípios e tenho atuado com princípios cristãos a vida inteira. E um dos princípios que a gente entende dentro do cristianismo é que é o princípio de autoridade, o primeiro princípio de autoridade, a primeira figura de autoridade que a gente, ser humano, quando a gente se constrói, a gente tem, é a figura do pai. Né? Então, por exemplo, eu sei, na minha época, eu apanhei bastante, assim, e hoje eu olho para trás e falo pro papai e para a mamãe que eu deveria ter apanhado mais, porque eu fiz muita arte. Mas o papai conta que na época dele era um pouco mais, tinha uma certa brutalidade às vezes. Tipo assim, a criança não podia olhar para o lado que tomava um tapa na boca, enfim, era uma certa brutalidade. Que aí é o extremo da educação do filho, né?
E contra isso a gente é totalmente contra, né? O espancar o filho, enfim. Então a cultura veio assim. Então imagina, naquela época, se a criança olhasse para o lado, meio torto para o pai, já tomava um tapaço na cara. Aí essa criança vem para o mercado de trabalho. A mentalidade dela é essa, de que se ela olhar meio atravessado para alguém, ela vai tomar um tapaço. É mais ou menos, ela entra na empresa, ela fica com medo de errar porque pode ser demitida. Então ela não entra na empresa com a mentalidade de se desenvolver dentro da empresa, mas às vezes ele entra dentro da empresa com a mentalidade da tua primeira pergunta, não, eu quero me manter porque eu estou com medo, eu não posso perder esse emprego. E aí a pessoa acaba não se desenvolvendo e não trabalhando com liberdade. Na verdade, a gente tem dois extremos aí, né, Murilo? Nós temos a geração um pouco mais antiga ali que tem essa questão dos pais, ali, tem um medo, mas nós temos uma geração um pouco mais recente aí, nós podemos falar da X, Y, Z, aí, mas tem uma geração um pouco mais recente que não está nem aí, que fez, não fez, cobrou, é indiferente as coisas, são dois extremos, né? É verdade, a gente tem muito disso nas entrevistas, nas próprias empresas que eu trabalho. Tem muita gente que está nessa, principalmente a geração nova, né? Mas eu não vou nem dizer a geração nova. Às vezes eu acho que a geração nova já está influenciando a geração anterior, a nossa geração, porque tá difícil, tá difícil. A gente não pode mais falar nada, a gente não pode mais dizer nada, que tudo é uma afronta. Eu tenho uma frase que eu digo, eu nem lembro de quem eu aprendi, mas a frase é a seguinte: quem muito reclama os seus deveres, pouco cumpre os seus deveres. E o que mais a gente tem hoje é aquele funcionário que reclama muito, reclama muito. Tudo ele reclama, nada tá bom. A probabilidade é altíssima desse cara não estar cumprindo tudo que a empresa pede que ele faça. Isso não só na empresa, mas na vida. E essa geração, né? Essa geração que a gente vê aí, Ricardo, é uma geração que reclama muito dos seus direitos, mas não cumpre seus deveres, né? É a geração que reclama que o governo é corrupto, mas ela fura a fila do supermercado. Então, é uma realidade também dentro daquilo que tu falou, né? Dessa geração mais recente, entre 20 e 30 anos de idade. Interessante, Murilo. Murilo, agora todas essas questões a gente acabou entrando falando sobre conflitos, né? São conflitos, queira ou não queira, são conflitos de valores, são conflitos éticos, e além desses conflitos de valores, de ética, existem os conflitos pessoais, conflitos dentro da empresa, existem os conflitos entre departamentos, entre setores, entre pessoas, entre chefiado e chefe. Como que se lida com esses problemas, com esses conflitos dentro da empresa, dentro da instituição? Como que, tanto, isso é uma pergunta para os dois lados, como que o gestor lida com esses problemas e como que o funcionário lida com essas diferenças de valores, de ética, ou não, mas conflitos pessoais também, de achar que o meu departamento é mais importante do que o outro departamento, eu sou de vendas, e vendas é mais importante do que o financeiro, porque vendas é o cara que faz a empresa andar. E o cara da produção acha, não, eu acho que eu sou mais importante. Então, existe um conflito em todas as áreas, ética, valores, departamento, pessoal. Como que se lida com tudo isso? Como que o gestor lida com isso e como que o funcionário lida com isso também? Então, Ricardo, é uma pergunta bem complexa, mas vou tentar falar alguma coisa nesse sentido para tentar esclarecer aí tudo isso que tu está me perguntando. Dentro do mercado de trabalho, não só no mercado de trabalho, mas qualquer relacionamento humano, quando a pessoa ela não consegue olhar para o outro e para o todo, a probabilidade dela ter conflito é enorme. É enorme. Quando eu consigo olhar para o outro e olhar para o todo, a probabilidade de eu ter conflito é menor. E além de ser menor, quando surgir, porque isso não isenta de surgirem conflitos. A gente vive todos os dias cercado de conflitos, né? Mas quando eu consigo olhar para o outro e também consigo olhar para o todo da onde eu estou inserido, quando surgir um conflito, eu vou conseguir ter uma análise melhor e ter uma postura diferente. O funcionário, por exemplo, se ele está com, enfim, ele ouviu lá que, ouvi dizer aí que parece que a empresa agora vai ter uma redução de custo. E aí o funcionário ouve aquilo e sabe a rádio peão, né?
ele já começa a espalhar aquilo ali entre os colegas dele e tal. Mas olha a postura dele. Alguém falou para ele que alguém falou para aquela pessoa também. Então ele não tem a informação concreta daquela informação. E aquilo passa a gerar uma incerteza para ele. Aquela informação que ele pegou, ele replica para outros colegas dele. E passa a ter um conflito. E aí esses colegas dele começam a olhar diferente para os gestores. Ou para o patrão da empresa, ou para algum determinado gestor de alguma área. Por quê? Mas eles não foram até o gestor, ou até o RH, ou até o diretor da empresa para validar se realmente aquela informação ela é de verdade. E aí isso gera um conflito nele. Então, uma das dicas e da postura que o funcionário ele deve ter é a seguinte: toda informação que chegar para ele, ele precisa ter certeza que ela é uma informação verdadeira. A gente vive hoje no mundo cheio de informação, todo mundo fala aí do fake news, né? Notícia falsa. E quanta gente hoje vai atrás de notícia falsa? E a notícia falsa gera um conflito enorme na sociedade hoje e nas empresas não vai ser diferente. Então, o funcionário, o colaborador, até mesmo o gestor, daqui a pouco o caminho inverso, como tu falou, né, Ricardo? Chega uma informação, estão dizendo aí que vocês da administração vão começar a fazer novos projetos aí, vão precisar de mais gente e vão ter que desligar mais pessoas. Mas essa informação é alguém que interpretou errado, ouviu alguma coisa errado e está falando as coisas, está distorcendo e a informação não é validada. A postura do gestor também, e principalmente ele, né, deve ser validar a informação. Chamar a pessoa que trouxe aquela informação e perguntar: não, eu ouvi, tá, mas ouviu de quem? Alguém deve ter falado. Tem que ir na fonte e cortar a fonte. Então, uma outra dica para a gente conseguir resolver os conflitos entre os pares que a gente fala, seja colaborador com colaborador, seja gestor com gestor, seja colaborador com gestor ou vice-versa, é a gente encontrar a fonte geradora daquele problema. A fonte geradora. E normalmente pode ser comunicação e aí um outro grande problema, né, que a gente tem, e começa dentro de casa, às vezes o marido e a mulher não se comunicam direito, já tem um grande conflito. Na empresa não é diferente. Na empresa tem diversos conflitos gerados por comunicação. Pela comunicação que não foi bem feita, não foi bem clara, não foi bem comunicada, a outra pessoa do outro lado não entendeu, e aí entendeu outra coisa, e aí vai espalhando outra coisa ainda, e aí vai gerando uma série de conflitos. Então, cabe ao funcionário ou ao gestor, tanto um quanto o outro, se tu não quer passar por conflitos, a gente ir na fonte do conflito e tentar resolver ele. Mas aí tem aquela questão, Ricardo. Muita empresa, como ela não consegue contratar pessoas, ela não consegue formar pessoas, ela não consegue desenvolver pessoas, às vezes ela deixa esses conflitos acontecerem porque ela não tem gente no mercado de trabalho com experiência para poder trabalhar. E normalmente, às vezes, aquele funcionário que gera conflito na empresa, normalmente, às vezes, ele é um funcionário que ele tem experiência, ele sabe trabalhar. Só que a parte comportamental dele gera problema para a equipe. Então, para a gente se livrar, por exemplo, o gestor se livrar dos conflitos comportamentais, ele vai, às vezes, precisar sacrificar aquele funcionário de 2, 3 anos, que tem uma experiência, e começar a pensar diferente. E o pensar diferente é formar pessoas que realmente sejam, como a gente falou lá no início aqui da live, interessadas, comprometidas com a empresa. E o grande desafio é esse, encontrar essas pessoas. Então, um dos grandes geradores de conflitos dentro das organizações é a comunicação, e a comunicação que não é verdadeira. Esse seria um dos grandes conflitos aí, cara. Gera um monte de problema. Ô Murilo, e não posso deixar de perguntar, e os conflitos de valores? Isso é uma coisa que é bem relevante também, porque conflitos de valores, por exemplo, envolve mentiras, envolve coisas que às vezes os meus valores não condizem com aquilo. Como que eu lido com essa informação de o meu chefe mandar eu fazer alguma coisa que eu sei que é errada, que os meus valores dizem que é errada? Como é que eu lido com isso? Então, eu já passei por situações assim, da minha experiência de vida, não só na empresa, mas fora da empresa também. A gente passa por isso, né? Conflitos de valores. Isso pode começar na família, às vezes. Tem um valor moral, ético teu, da tua conduta de vida, e que vai chocar, às vezes, com o do teu pai, com do irmão, da mãe. E na empresa não é diferente, né? Mas vamos trazer para o contexto da empresa.
A gente tem lá a grande parte da empresa que está agora focada em vender, quer vender muito porque tem metas altíssimas para se alcançar. E normalmente, na realidade de verdade mesmo, boa parte dos vendedores eles acabam não sendo verdadeiros. Aqui em Aranaguá recentemente abriu aí uma loja de carro, dizendo, inclusive o slogan era que o vendedor ele era verdadeiro, ele era o vendedor sincero, né? Porque ele falava a verdade. Por quê? Porque a gente sabe que boa parte do vendedor, esse cara é vendedor, esse cara aí veio contar a história para mim. Então, e a gente precisa derrubar isso, porque não, a verdade, ela vai vender também. Se a gente for verdadeiro, a gente vai vender. Eu tenho uma política, eu tive uma experiência hoje lá na empresa. Fez uma instalação em determinado cliente, e a gente tem um processo na empresa, que é o seguinte, depois que a gente fez a instalação, a gente manda um outro técnico para fazer a vistoria de toda a instalação, para ver se ficou tudo dentro do padrão que a empresa quer que fique. E também faz além de olhar a parte técnica, esse vistoriador, ele também conversa com o cliente para saber como foi o atendimento, dos técnicos que estiveram lá instalando na casa dele. E aí a gente identificou lá que tinha uma instalação que na parte, não foi com o cliente, né, o atendimento foi excelente, mas na parte técnica tinha algum ajuste para fazer. E aí eu pedi para um dos funcionários lá ligar para o cliente e falar para ele, ó, liga lá para ele, fala que a gente precisa agendar um serviço para corrigir um detalhe da parte externa. Aí depois o menino deu retorno, ó, liguei para o cliente lá, falei para ele que a gente tinha que fazer uma manutenção, assim, assim, assado, e tudo bem, o cliente concordou. Aí eu só fiz uma pequena correção para ele, falei assim, você não precisava falar que é uma manutenção. Apesar de ser uma manutenção, mas poderia falar para ele a verdade. Falar para ele que a gente falar exatamente o que eu te falei aqui. Que a gente foi fazer uma vistoria na instalação dele e a gente identificou que tinha um probleminha lá na rua. Não ia causar problema nenhum a curto prazo, mas a longo prazo, o que a gente identificou lá poderia causar um dano. E a nossa empresa é uma empresa séria. Então nós queremos dar um acesso de qualidade para que tu fique aí, seja um cliente por muitos anos. Então nós queremos voltar aí na sua instalação e corrigir isso para que o senhor tenha um serviço que seja duradouro. Aí ele olhou para mim assim, pois é, é verdade, por nada o cliente ia ficar mais faceiro ainda, porque mais feliz ainda, porque a gente estava sendo de verdade. Exatamente. Então a gente não precisa mentir, o vendedor não precisa mentir, ele não precisa enganar, ou ele não precisa omitir a verdade toda. Porque o que a gente menos encontra hoje, talvez, é verdade. As pessoas mentindo, e o que mais a gente quer é pessoas verdadeiras. É ou não é verdade, cara? Não É quer verdade. trabalhar, tu quer ter funcionários verdadeiros, tu quer ter empresas verdadeiras, tu quer ter empresas responsáveis, tu quer ter... quando o cliente ele percebe que a empresa reconhece os seus erros e volta atrás, esse cliente vai permanecer com a tua empresa. Porque todos nós temos a consciência, e aqui entra um pouco de filosofia, né? A gente tem a nossa consciência e a nossa consciência sabe que todos nós seres humanos, a nossa consciência vai dizer para nós que nós erramos todos os dias. Quando a gente deita a cabeça no travesseiro, já dizia um filósofo, ele dizia o seguinte, a gente pode duvidar de tudo, a gente só não pode duvidar de uma coisa, a gente não pode duvidar que a gente duvida. Porque a gente não consegue, ele estava querendo dizer, a gente não consegue mentir para a gente mesmo. A gente pode até falar, a gente pode até proferir uma mentira, mas dentro da gente, da nossa consciência, a gente não consegue mentir. Então, a gente tá, a empresa que vai se destacar, que vai ser permanente no mercado de trabalho, a empresa que mente, ela pode crescer muito, mas ela não vai ser satisfeita, ela não vai ter felicidade, ela não vai ter satisfação. Agora, a empresa que for verdadeiro, o funcionário que for verdadeiro, ele vai permanecer por muito tempo. Além de permanecer numa empresa, ele vai permanecer satisfeito. Porque é o que todo funcionário, toda pessoa, ela quer o quê? Ela quer trabalhar e ser satisfeita naquilo que ela está fazendo. Legal. Murilo, agora como que um gestor consegue formar essa equipe aí engajada? Como que o supervisor consegue formar essa equipe que trabalha dentro de uma ética, dos princípios, dos valores? Como que o gestor consegue, e pensa quando eu falo do gestor, eu estou falando às vezes de empresas pequenas, com pouco recurso, que não tem
condição financeira de estar pagando coaches para vir na empresa, que está pagando treinamentos de custo alto. Como que, e a gente está falando aqui mais são para pequenas empresas, como que o pequeno gestor, tá, o gestor da pequena empresa, melhor falando, como que ele consegue é, trabalhar para ter uma equipe engajada, uma equipe satisfeita e uma equipe que trabalhe dentro dos valores, dos princípios, da ética, que ele seja sincero, vamos dizer assim, como o vendedor sincero. É. Então, Ricardo, bom, contrata a minha empresa, que a gente coloca a casa em dia. Não, mas Boa, Murilo. brincadeiras à parte. Então, a filosofia japonesa, como eu falei aqui já anteriormente, é tartaruga para contratar, leopardo para demitir. Então, a formação da equipe é a grande estratégia do negócio. É quem tu vai colocar na tua empresa. Então, uma grande dica para formar uma equipe vencedora, Ricardo, vai depender do gestor. Vai depender do gestor. Primeiro alinhamento que precisa acontecer é o gestor da empresa. Se o gestor da empresa, e aí por isso que eu falei aqui também que as questões pessoais, elas vão afetar mais cedo ou mais tarde a vida da tua empresa. Se o gestor, o dono de uma empresa hoje, um empresário hoje, ele tem uma vida que a casa dele é bagunçada, os negócios são bagunçados, o carro ele só arruma quando estraga, ele não faz manutenção no carro, ele só arruma quando estraga. A probabilidade desses reflexos pessoais dele estarem contidos na empresa é gigantesco. Então, tudo vai começar para te formar uma equipe. Daí, tem muita gente que pensa assim, eu quero formar uma equipe, então vamos contratar alguém aqui para contratar as pessoas. Pode ser, contrata a minha empresa, eu vou lá, vou contratar pessoas com caráter, com responsabilidade, mas se o gestor ele não tiver envolvido com isso, ele também não querer isso, não vai dar certo. Ele pode até formar a equipe. Por quê? Porque é um princípio. Existe um princípio chamado o princípio de autoridade. Então, o gestor da empresa, o dono da empresa, ele é a autoridade maior. Todo mundo vai estar abaixo dele. E todo mundo vai receber dele também, né? Então, é um princípio. Se a autoridade maior da empresa, que é o dono da empresa ou o gestor de algum setor, ele não está comprometido com a filosofia da empresa, a probabilidade da equipe, por melhor que ela seja, ela não vai conseguir se manter. E aí é onde as empresas perdem o quê? Perdem o talento. Porque às vezes a empresa, o problema não é a ponta final, o operacional da empresa, quem está lá vendendo na farmácia, quem está vendendo viagem, quem está instalando internet, quem está trabalhando fazendo uma folha de pagamento no escritório de contabilidade. Muitas vezes não é. Muitas vezes essa pessoa que está lá na ponta é um grande talento. Mas a fonte, que é a gestão da empresa, o topo maior da empresa, é que precisa ser alinhado. E a partir disso, a empresa vai conseguir reter os seus talentos e formar uma equipe verdadeiramente engrenada daí com toda a empresa. E aí, isso serve para uma multinacional e serve para uma empresa com dois funcionários. Com dois funcionários. Porque, por exemplo, Ricardo, eu sei que tu tem um funcionário. Então, é uma pessoa de caráter, uma pessoa honesta e tal. Se esse colaborador que tu contratou, ele começa a apresentar traços de mentira, começa a mostrar traços de falta de caráter, e tu é uma pessoa de caráter, vai dar um problema. Vai chegar uma hora que isso vai aparecer, porque com o tempo as coisas aparecem. Com o tempo a personalidade, o caráter da pessoa vai aparecer. Então vai chocar. E o contrário também. Se o gestor da empresa, ele também não tem caráter, ele contrata pessoas de caráter, e aí é só assim para ter uma equipe realmente consolidada, uma equipe forte, são com pessoas interessadas e pessoas de caráter. Sem isso, tu vai ter uma equipe, pode até ter uma equipe boa, mas por muito pouco tempo. Por muito pouco tempo. Então, para formar equipes realmente consolidadas, fortes, engrenadas e que durem tempo, precisa começar de cima, cara. O empresário, ele tem que ter valores, não precisa ser muita coisa, não. É os valores básicos da vida, né? Honestidade, comprometimento, ser uma pessoa de verdade, equilibrada, sóbria, né? Uma pessoa que sabe conversar com as pessoas, ouvir, né? O empresário precisa saber ouvir o funcionário está falando, e isso vai ajudar com que a empresa consiga ir para frente, tá? E formar aí sim uma equipe de sucesso, uma equipe de sucesso. A equipe de sucesso se forma, Ricardo, com caráter, não é com habilidade. A habilidade a gente desenvolve, né? A gente desenvolve. Agora o caráter é muito mais difícil.
E é exatamente isso que uma empresa, uma empresa que tem 2 funcionários ou que tem 1.500, equipes engrenadas e funcionando, é caráter e pessoas talentosas. Legal, Murilo. É isso aí. A habilidade se desenvolve com a repetição, né? Basta fazer repetir diversas vezes que você desenvolve a habilidade para aquela situação. Murilo, agora eu vou te fazer a última pergunta. A gente já está falando aí há mais de uma hora, a gente está conversando há mais de uma hora, tá? Passou rápido o tempo, mas eu quero te fazer uma última pergunta para a gente finalizar o nosso bate-papo. A gente conversou sobre como que entra na empresa, como que permanece na empresa, como que o gestor lida com essas diferenças. Mas agora, eu me desgastei com a empresa, me desgastei com meus chefes, me desgastei com várias situações dentro da empresa, ou os meus valores não condizem com os valores da empresa. Enfim, N motivos me fizeram a estar desgastado e não querer mais participar dessa empresa, não quero mais trabalhar nessa empresa. Como eu peço as contas? Qual é o melhor caminho para um funcionário pedir as contas, sair da empresa? Qual é a melhor forma de ele fazer isso? Então, Ricardo, de novo, a verdade é ser verdadeiro. Tá? E a experiência mostra que o quê? A grande parte dos funcionários, eles acabam saindo da empresa de uma forma que a gente chama que eles fecham a porta da empresa, né? Porque qual é o caso que acontece? O funcionário se desgasta com a empresa, então o que ele começa, na verdade, a não fazer? Ele começa a não fazer mais o trabalho dele. Ou ele começa a boicotar, ele começa a faltar, a colocar atestado. E aí é exatamente o que a empresa não quer. E por que o funcionário faz isso? Justamente porque o que ele quer ser demitido da empresa. Porque ele sabe que se ele for demitido da empresa, ele vai ter direito a seguro-desemprego e ele vai ter direito também a sacar o FGTS dele, enfim, todos os direitos trabalhistas aí que a legislação garante. Só que isso o que é? É um desvio de caráter. É um desvio de caráter. Eu tive uma situação uma vez que o funcionário falou assim para mim: por que tu não me coloca para rua? Eu falei assim, cara, mas tu é um funcionário bom. Não, mas então eu vou começar a fazer coisa errada para te me colocar para rua. Cara, aí é uma opção tua. E é exatamente esse conflito que a pessoa ela acaba fechando a porta dela na empresa. Porque se ele se desgastou, por exemplo, tu citou ali, né, Ricardo, a questão dos valores. Ele quer sair da empresa, se desgastou porque, sei lá, o gerente dele, ou o gestor, ou a própria empresa em si, está te forçando a fazer uma coisa que vai contra os teus valores. Por exemplo, questão da venda, tu vai ter que mentir agora. Ou tu vai ter que dizer outra coisa. E aquilo para ele, para o funcionário, aquilo ali é complicado, porque vai contra um princípio dele. Então, qual é o caminho? Pede as contas, fala para o gestor do porquê que tu está saindo da empresa, estou saindo por ele. Me desgastei por esse e esse motivo. Se a empresa disser, não, nós vamos manter essa política, tu vai manter a tua política também, de querer seguir os teus valores. E tu precisa sair da empresa. Qual é o caminho melhor? Pede o aviso. E aqueles 30 dias de aviso que tu vai cumprir, eles precisam ser os melhores 30 dias de serviço que tu já fez. Por quê? Porque tu vai sair com uma boa impressão da empresa. E o mundo dá voltas. Aquela empresa que tu está saindo, ela pode melhorar exatamente naquele ponto porque tu está saindo. E aí, de repente, tu está desempregado e agora a única porta que está aberta é exatamente a empresa onde tu trabalhou. E se tu foi aquele funcionário que saiu fazendo coisa errada para ser demitido, essa empresa não vai te contratar. Agora, se tu saiu da forma que eu falei, cumprindo teus melhores 30 dias de aviso, sendo honesto, falando o porquê e continuar trabalhando honestamente e fazendo as coisas corretas, a probabilidade é bem grande que se um dia o mundo der voltas e a única porta que estiver aberta é aquela empresa, tu consiga um emprego de volta. Então, a dica é, quero sair da empresa, seja verdadeiro. Seja verdadeiro com quem tu tem que falar, seja departamento pessoal, o RH, né, da empresa, ou a quem faz a gestão da tua pessoa dentro da empresa. Então, ser de verdade, não fazer as coisas escondidas. Isso vai fazer com que garanta uma boa saída da empresa, porque, como eu falei, ela pode ser uma porta lá no futuro. Né? Murilo, resumindo a nossa conversa, desde o início a gente começou a falar como que o cara entra no mercado de trabalho, como que ele se mantém e como que ele sai. A gente falou nas três partes que tem que ser verdadeiro. Começa entrando falando de verdade o que tu sabe. O que tu sabe e o que tu não sabe. Tem experiência, não tem experiência? Quer aprender, não quer aprender? Tem curso, não tem curso? Ser verdadeiro. Dentro da empresa, ser verdadeiro, ser honesto, falar a verdade. Eu posso, eu não posso, eu vou, eu não vou.
e vai pedir as contas, ser verdadeiro, estou pedindo por isso, por isso e por isso, eu não concordo com isso, e por conta disso eu estou pedindo as contas. Então, resumindo a nossa conversa, quer entrar, se manter ou sair de uma empresa, seja verdadeiro. Na verdade, isso não é só para uma empresa, é a vida, né, Murilo? A vida, um dos princípios básicos da vida é a verdade, né? E a verdade, ela supera todas as coisas, a verdade, ela excede todas as coisas, né, Murilo? Não tem ser humano, não tem ser humano perfeito, né? Não tem ninguém perfeito. E a verdade, tem uma outra frase que eu gosto muito de usar: a verdade é o caminho sempre mais curto, hein, cara? A verdade é o caminho sempre mais curto. Quem mente, quem engana, quem tenta sempre contar uma história, sempre demora muito para contar a história. E a verdade, às vezes, tu tem que falar, tu gosta disso ou não? E a pessoa, quando começa a fazer muito rodeio, floreio, ela tá mentindo, ela não tá querendo falar a verdade. Então, seja de verdade. É mais ou menos a criança, né? A criança, se ela não gosta, ela não gosta. E é exatamente esse princípio que quando a gente fica adulto, a gente acaba perdendo esse valor que a criança tem, porque é um valor. É ser de verdade. Se não gostou, não gostou. Se achou feio, achou feio. Né? E tem filho, sabe como é que é. A gente às vezes fica meio até encabulado com as crianças, né? Mas eles são verdadeiros. E Verdade. a gente tem que ser de verdade. Nós queremos se relacionar com pessoas de verdade. E quando a gente é de verdade, a gente tem uma coisa que daí quem é de mentira ou quem é de plástico não tem. Chama-se liberdade. E a grande mentira da mentira é achar que mentindo a gente tem liberdade. Mas é exatamente o contrário. É falando a verdade que a gente tem liberdade. Porque É daí verdade. a nossa consciência, ela vai deixar a gente livre. Porque a gente falou a verdade. A gente falou de verdade o que a gente estava sentindo, ou a situação que a gente estava, como a gente falou aqui, né? Falando a verdade entrando na empresa, falando a verdade para permanecer na empresa e falando a verdade para sair da empresa. Tá? Então, eu acho que resumiu bem aí o que foi o nosso bate-papo aí, cara, na verdade. Legal, Murilo. Legal, muito bom conversar contigo. Passou rápido esse tempo, já estamos aí 1 hora e 10 minutos conversando, passou muito rápido. Passa rápido mesmo. Murilo, para a gente finalizar, fala um pouquinho de ti, como é que a pessoa te encontra, se querer conversar contigo, se querer conversar com a RH Engrenagem, querer contratar a RH Engrenagem, como é que te acha, teus contatos, faz o teu pitch aí para a gente finalizar a nossa conversa. Então tá, quem quiser me encontrar aí eu tô nas redes sociais aí na Engrenagem RH, no Instagram. O fone para contato é o 998138877. Como eu falei aqui no início, né, a principal missão da minha empresa, Engrenagem RH, é ensinar e cuidar de pessoas. Então, como que é o trabalho, foco da empresa? É analisar, eu vou trabalhar em outras empresas. Então, quer me contratar para fazer um serviço na sua empresa? O que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise da tua empresa e vou dizer o que a gente precisa melhorar na questão pessoal, na questão das pessoas. Encontrar o motivo por que as pessoas não funcionam, encontrar o motivo por que elas estão desanimadas e fazer com que elas tenham motivação para trabalhar, com que elas tenham motivação para render mais para a empresa, que é o que todo empresário quer. A gente é empresário, sabe disso. A gente precisa render mais, ter novos clientes e a gente precisa das pessoas. E se nós tivermos pessoas conectadas com o propósito da empresa, e o propósito da pessoa estiver alinhado com o propósito da empresa, certamente a gente vai ter uma empresa de sucesso, uma empresa que vai crescer. Porque o empresário não quer ter que contratar alguém e daqui 6 meses ter que desligar ele. A gente sabe o custo trabalhista que isso tem. Então a gente quer contratar pessoas que fiquem na nossa empresa e que elas criem raízes e se desenvolvam dentro da empresa. E é exatamente o meu trabalho. Contratar pessoas, formar pessoas, ensinar as pessoas baseado na filosofia da empresa que chamar a gente aí. É isso, cara. Legal, Murilo. Quero te agradecer mais uma vez aí pela tua disponibilidade, a gente fazer esse bate-papo. Agradecer também o pessoal que passou por aqui, que esteve com a gente aí nessa live. E é isso aí. Um abraço, muito obrigado. Boa noite para ti, boa noite para todo mundo que participou com a gente. Boa noite. Um abraço. Um abraço, tchau.